Olá, vamos à gravação de rádio desta quarta-feira, dia 3 de junho. E se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós. Não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom dia. Presidente Bolsonaro não vai precisar entregar o celular, que ele disse que não entregaria, ao Supremo, né? Foi um pedido de partido político de oposição que o ministro Celso de Mello encaminhou, né? Mas o Procurador-Geral da República explicou ao ministro Celso de Mello que partido político não é parte legítima para fazer esse pedido a respeito de dados sigilosos do presidente da República. Celso de Mello, pelo jeito, não gostou, porque fez um despacho para arquivar o pedido, mas fazendo reprimendas ao presidente da República, dizendo que ele não quis obedecer à lei, à Constituição e ao Supremo. O fato é que ele não quis, não houve o pedido de celular. Ele expressou a decisão, né, a palavra de que não entregaria, mas não houve o pedido. Então não se pode dizer que ele não entregaria. O ministro Gilmar Mendes diz que até hoje ele nunca deixou de obedecer um pedido da Justiça. Bom, e com isso, o ministro Celso de Mello está cada vez mais criando atritos com o presidente e se tornando suspeito para continuar relator daquele inquérito, né, que o Supremo tá tocando sobre as insinuações do ministro Sérgio Moro de que o presidente estaria interferindo na Polícia Federal. O inquérito já foi pelo ralo, depois que todo mundo viu o vídeo e viu que não era bem o que Sérgio Moro queria que fosse, né? Ele é que se sentiu atingido. Aliás, saiu uma decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, aplicando o Código de Ética, pelo qual ele vai receber salário pelos próximos 6 meses, né, ou durante 6 meses depois de ter saído do governo, e não poderá, né, em contrapartida, advogar. Poderá fazer qualquer outra atividade de ministério, né, de magistério, aliás, e de palestras e coisas assim, mas não pode. Bom, na outra ponta, esse caso aí do inquérito das fake news, né, não sei se vai ter mais um motivo para continuar procurando, porque invadiram dados pessoais do presidente da República, de seus 3 filhos, da ministra Damares, do ministro Weintraub e do deputado estadual Douglas Garcia, que é um dos citados lá no inquérito das fake news. Ou seja, a escolha dos alvos é praticamente uma assinatura da ideologia do autor, da autoria. O Twitter já tirou, já cancelou isso, né, com muita rapidez. Agora é interessante que eu li fake news dizendo que isso foi um vazamento. Não foi um vazamento, foi uma invasão, né? Aí a gente fica sabendo exatamente o que é fake news. O Senado não votou o projeto que de certa forma, aumentaria as garantias de quem navega nas redes sociais, né, em relação aos administradores das plataformas. Não votou porque o relatório teve mudanças que ainda não foram concluídas. E, muito importante, houve um encontro, a gente só soube agora, um encontro no fim do dia de segunda-feira, entre o ministro da Defesa, general 4 estrelas, Fernando de Azevedo e Silva, foi à casa, ao apartamento na Zona Sul de São Paulo, do relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito já dura 14 meses, não tem data para acabar, não tem finalidade, né? Foi todo feito dentro do Supremo e vai ter decisões do plenário sobre ele no próximo dia 10, quarta-feira da semana que vem, né? E o que se conversou certamente foi sobre isso, na tentativa de evitar a continuação de atritos entre poderes, né? Porque a torcida é muito grande, é a mesma torcida pelo coronavírus, é a torcida por atritos, né? Quando não há atritos, a torcida inventa atritos, né? Todo mundo sabe disso, né? A tentativa é enfraquecer o governo Bolsonaro.
E, por fim, eu queria registrar que o governador Dória e o prefeito de São Paulo informaram que está proibido fazer manifestações quando já há outra manifestação. Não pode haver duas antagônicas. Parece que eles descobriram agora, está escrito na Constituição desde 1988. Se quiserem saber, é só ir lá no artigo 5º, a linha 16. Todo mundo pode se reunir em lugar público, sem armas, é livre a manifestação, desde que uma manifestação não se contraponha a outra anteriormente marcada para o mesmo lugar. E está lá na Constituição, não poderia haver. Agora, outro exemplo de fake news, só para vocês saberem. A manifestação pacífica está sendo chamada de manifestação antidemocrática. E a manifestação violenta, que agride a socos e pontapés e queima a bandeira do Brasil, como aconteceu em Curitiba, está sendo chamada de manifestação antifascista. Deve ser brincadeira com os nossos neurônios. De Brasília, Alexandre Garcia.